Oi, eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. O tema do nosso vídeo de hoje, como você viu aqui embaixo, é o documento mais importante de todos na França no geral, não é nem só na candidatura do seu mestrado, mas na França no geral. É um documento que vai ser muito importante que você entenda que ele existe e que você utilize aí ao longo dos seus processos na França. Eu digo que ele é o mais importante da França, mas claro que ele não é mais importante do que o seu passaporte, por exemplo, tá? É só que é um documento que no Brasil a gente nem sabe que ele existe, mas que aqui na França funciona muito bem, e funciona muito bem por causa da cultura francesa. Oi, só passando pra te pedir pra deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal também e me segue em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Agora é isso, vamos voltar pro vídeo. Que documento é esse então? Esse documento é a Attestation sur l'honneur. Attestation sur l'honneur significa em português atestação de honra, ou seja, é um documento que você cria pra atestar alguma coisa segundo a sua honra. Como assim, Carla? Você vai escrever um documento falando, eu atesto que blá 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 blá. E aí você fala o que você quiser. Exemplo, eu atesto sobre a minha honra que eu fiz 5 anos de graduação. E daí, claro, na maioria das vezes, ele vem acompanhado de alguma coisa que comprove aquilo, né? Tipo, o seu histórico da graduação, o seu diploma e etc. Mas uma atestação de honra pode servir pra muitas coisas, como eu atesto sobre a minha honra que eu vou receber fulano na minha casa, eu atesto sobre a minha honra que eu estou em busca de emprego em alternância, eu atesto sobre a minha honra que, enfim, qualquer coisa que você queira atestar sobre a sua honra, ou seja, você atesta e dá como garantia a sua honra. E é basicamente isso, um documento declarando alguma coisa. No Brasil a gente deve ter algumas declarações, né, que você pode fazer aí por escrito de forma oficial, com uma assinatura, reconhecimento em firma e etc. Mas na França, o atestado de honra é simplesmente isso, um atestado seu falando alguma coisa e você assina no final e dá fé, né? No caso, esse negócio do dar fé, é só você assinar mesmo. Você assina lá no final com a sua assinatura oficial e usa esse documento para diversas coisas. Então, o atestado de honra, ele é usado para muito processo burocrático na França. Pode ser para o seu pedido de visto, pode ser para testar alguma coisa para um estabelecimento, né, um documento para um estabelecimento e por aí vai. Então, se você precisar algum dia na sua vida, na sua estadia na França, durante o período que você estiver morando aqui, dizer algo pro governo que precisa ser dito, aí você não tem como dizer, né, que documento eu escrevo dizendo tal coisa pro governo. Você vai dizer isso usando um atestado de honra. E isso para uma instituição de ensino, coisas do tipo, você vai dizer isso que você quer comunicar através do seu atestado de honra. E para fazer um atestado de honra, você vai no Google mesmo, escreve Attestation sur l'honneur, você vai ver que tem um site do governo, onde você vai ver um modelo lá que você pode fazer de Attestation sur l'honneur. E aí você vai ter que colocar o seu endereço, etc. E você escreve no corpo do texto tudo aquilo que você quer atestar, tudo aquilo que você quer declarar. E aí você escreve, eu declaro que blá blá blá, blá blá blá, blá blá, e fala o que você tá querendo declarar. Por exemplo, que fulano vai vir ficar na minha casa durante 90 dias e eu vou ser responsável pela alimentação desse fulano durante esse período que ele estiver na minha casa. Aí você vai lá e escreveu, atestou sobre a sua honra essa verdade aí. Aí no final vai ter um espaço pra você assinar, você vai lá, pega o PDF desse documento, assina o PDF e pronto, virou um documento oficial que você fez atestando sobre a sua honra. Uma coisa que é muito importante falar sobre isso é que, obviamente, todas as informações que você coloca num atestado de honra precisam ser verdadeiras, tá? Porque tem implicações legais se você estiver falando mentira no atestado de honra. Mas é muito importante que você saiba da existência dele, porque você pode usar esse documento para atestar 1 milhão de coisas. Claro, se você estiver atestando algo que no processo precisa de outros comprovantes, como por exemplo, você mora na casa de uma pessoa e você quer atestar que você mora na casa dessa pessoa. Aí você vai precisar que a pessoa faça uma attestation d'hébergement, que é ela dizendo que você tá morando com ela, e mais vai ter que ter ainda a identidade da pessoa, né? Então documento de identidade, vai ter também que ter aí um documento de conta de luz, etc, no nome da pessoa e tudo mais. Então, nesse caso, só um atestado de honra não vai valer, porque é um documento de um processo burocrático que já é exigido por lei que ele seja feito de uma outra forma. Porém, em todos os casos de lacunas aí no processo burocrático francês, ou seja, quando não tem um outro documento que você possa utilizar para comprovar algo, é muito utilizado
o atestado de honra. Então fica aqui a explicação do que é o atestado de honra, pra que ele serve e como redigir um atestado de honra. Vou deixar aqui embaixo o link do site do governo, mas como eu falei, você pode encontrar só indo no Google bem facilmente, mas eu vou deixar aqui o link. E basicamente lá vai ser você declarando aí no meio desse documento qualquer coisa que você queira declarar, que seja pertinente e que seja verdadeiro. Então, você declara normalmente em francês mesmo, tá? Então, attestation sur l'honneur. Mesmo que tudo que você tá fazendo aí na França, veio trabalhar em inglês, estudar inglês e tudo mais, seja em inglês, os attestation sur l'honneur, então esses atestados sobre a honra, sempre vão ser redigidos em francês mesmo. Se você não fala nada de francês, usa o ChatGPT, usa o DeepL, então esses sites de tradução, para você ter uma versão em francês sempre desse documento, que é a attestation sur l'honneur. Lembrando que essa atestação, ela não precisa depois passar por tradutor juramentado, não precisa passar por cartório para dar fé, nem nada disso. Só o fato de você ter dito isso e assinado já dá para ela um peso aí legal de que não pode ser um documento em que você escreveu alguma inverdade, porque ele vai ser usado sim em processos aí burocráticos franceses para atestar coisas que você quis atestar sobre a sua honra. Se você já conhecia e já usou para alguma coisa um atestado de honra, comenta aqui falando o que você usou seu atestado de honra, para que você precisou redigir um, e se deu tudo certo aí no seu processo com o atestado de honra, ou se deu algum bug no seu processo usando um atestado de honra. Comenta aqui pra mim e vamos falar mais sobre isso. É isso, te vejo no próximo vídeo.